Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos grandemente. Meus irmãos, como todos já sabem, aqui no canal Cheios do Espírito Santo, eu trago mensagens onde eu falo sobre as falas do Salvador. E eu quero hoje trazer aqui para vocês uma mensagem muito interessante, para a gente poder clarear o entendimento, né? Limpar toda a sujeira para podermos receber o Espírito Santo do Altíssimo. Percebam que o Salvador, para ele ser gerado, olha que entendimento interessante que veio agora aqui. Para ele ser gerado, precisou que o povo de Israel tivesse o seu entendimento lapidado, sendo limpo, através dos talentos que o Pai deu para os mordomos, né? A parábola dos talentos ela é muito utilizada hoje para que as pessoas cantem, preguem nos templos, né? Para que elas tenham alguma função no templo. E se ela souber fazer alguma coisa e ela não usar no templo, ela está, então, enterrando seu talento. Isso é o que dizem. Mas, na verdade, a parábola dos talentos não fala sobre isso. A parábola dos talentos fala sobre o Espírito Santo do Criador que foi dado para os mordomos, que são aqueles que receberam a vinha para tomar conta, lá em Marcos 12, e os mordomos, que falam em Lucas 16, eles receberam do talento do Pai. Que o Espírito Santo dele, na velha aliança, não era dado de forma completa, era dado por medida, conforme fala em João, capítulo 3. E aí, esses homens tinham a incumbência de levar adiante, de aplicar, de investir, de procurar conhecer mais para que recebessem mais e com isso, mais rapidamente seria gerado ali o unigênito, aquele que só poderia ser gerado através de uma grande lapidação, porque o Espírito Santo do Criador ele não habita um templo que está totalmente contaminado. E como nós sabemos, o povo que foi gerado pela coxa de Abraão, esse povo, eles nasceram dentro de Babilônia, né? O próprio Abraão, ele veio lá de Ur dos Caldeus, ele foi tirado do meio de sua parentela, que era muito idólatra, e depois o pai o chama, e dele gera o povo de Israel, que nasce da carne. Uma briga muito feia tem em João 8 por causa disso, porque eles achavam que por serem filhos de Abraão, eles eram os prediletos, os mais queridos do Criador, e lá o próprio pai, falando na boca do filho, ele fala, não são. Vocês são filhos escravos, conforme o próprio apóstolo Paulo entende isso em Gálatas 4. Olha como que Paulo renovou o entendimento para receber o vinho novo. Ele entendeu que a Jerusalém que nasceu da coxa de Abraão eram filhos escravos, que só faziam o que era certo por causa da lei. O próprio Salvador cita outra parábola que é muito interessante, que é a parábola dos servos inúteis, mostrando que o povo de Israel só fazia o que era certo porque a lei mandava. E não é esse tipo de filho que o pai quer, o pai quer filho verdadeiro, que nasce do Espírito. Por que ele falou para o Salvador, esse é meu filho em quem eu tenho prazer? Porque o Salvador nasceu do Espírito. Por isso que Maria e José não tiveram relação físicas, que é a representação, nós temos que entender que é tudo sombra, é a representação de uma pessoa que não nasce por conexão humana e não nasce também através de homens tentando convencer. É o Espírito Santo que convence. Tanto é que o Espírito Santo foi enviado para isso, para convencer o homem do seu pecado, né? O máximo que nós podemos fazer é trazer a palavra para que as pessoas renovem o entendimento e compreendam a verdade e com isso recebam do vinho novo. E o objetivo do canal aqui é esse. Olha que interessante, o próprio Salvador teve que ser lá, o povo de Israel teve que lapidar o entendimento para gerar o Salvador. Quando a gente vê ele nascendo em carne ali, isso não era para ter sido trazido para nós. Porque nós buscamos ao Pai pela fé. Não precisamos ver para crer. Mas o que o sistema fez? O sistema da besta com a grande prostituta de Apocalipse 13. Eles pegaram a imagem, né, do Salvador, criaram uma imagem, porque é claro que essa imagem que nós temos hoje aí não é a verdadeira. Eles criaram essa imagem e eles trazem para a nova aliança como sendo ali o Filho de Deus. E com isso as pessoas ali adoram essa imagem. E o seu nome também. Isso é muito forte, gente. É muito forte. O que eles fizeram foi uma tremenda covardia. E isso está explícito no capítulo 13 de Apocalipse. Mas, infelizmente, o grande fermento, o grande engano faz com que as pessoas não enxerguem. Por que eles trouxeram essa imagem? Por que eles mudaram o nome do Salvador? Eles fizeram isso para que a humanidade continuasse na velha aliança, que é onde eles têm poder sobre o povo. O povo, enquanto é carnal, sempre vai ter que existir guias, sempre vai ter que existir grades, sempre vai ter que existir tutores. O povo, quando é carnal, ele tem uma representação de pessoas cegas, deficientes, porque não tendo o Espírito Santo Criador, não buscando a ele em espírito, elas precisam de serem guiadas por homens.
Então, quando eles trazem ali a figura do Salvador, trazendo ela para nós, eles estão trazendo a velha aliança, porque o Salvador, quando nasce ali em carne, né, ali é a representação do Espírito Santo do Criador. A Virgem ali, que é retratada em Maria, tem uma representação da Nova Jerusalém. Paulo fala isso também em Gálatas 4. Alegra-te, ó estéril, que está para dar a luz. Quem era a estéril, que não dava luz, que não gerava filhos? É a Nova Jerusalém, que Paulo lá também fala. Mas quando ela está para dar a luz e ela gera um filho, Paulo fala, esse filho tem pai. Por que tem pai? Porque nasceu do Espírito. Então lá a prefiguração, a sombra do Salvador sendo gerado ali é a representação de todos aqueles que, quando renovam o seu entendimento, quando mudam o odre, essa pessoa então recebe o vinho novo para nascer do Espírito. E aí ela passa a ser guiada pelo Espírito Santo. E é por isso que o sistema da besta, da grande prostituta, quando fala de prostituta, fala de pessoas que enganam, né, a humanidade com fermentos, que dão lavagem para o povo. Outra expressão também que o Salvador usou é que a humanidade, ela está como um porco, né? Ele fala isso na parábola do filho pródigo. E perceba que o filho pródigo, ele gastou a herança era a riqueza, a presença do Espírito Santo, ele gasta com quem? Com as prostitutas. E ele acaba se tornando prostituta junto com ela. Basta você ver essas pessoas que seguem a esses líderes religiosos, tem milhares e milhões de pessoas seguindo. Vocês percebam que eles defendem com unha e dente aquilo que esses homens falam, porque já se tornaram prostitutos com ele, já estão comendo da lavagem que eles dão. Mas aqueles que de fato aguardam para compreender a mensagem, não quer crer de forma mística, como eu venho falando em outras mensagens, mas a pessoa quer compreender de fato para poder renovar o seu entendimento, aí sim essa pessoa recebe o Espírito Santo, e aí acontece como aconteceu com todos que receberam o Espírito Santo. Nas Escrituras tem poucas passagens falando de pessoas que receberam o Espírito Santo, mas os que têm, vocês percebem que nenhum deles ficaram sentados ouvindo outra pessoa. Todos os discípulos saíram anunciando a verdade, as boas novas. O apóstolo Paulo, quando recebeu o Espírito Santo, ele saiu anunciando também. A gente vê que em Atos 19, aquelas pessoas ao receber o Espírito Santo também foram anunciar, e eles foram para onde? Para o templo, mas não para compactuar com as pessoas do templo, mas para tirá-las de lá. Assim como João, como Pedro, foram até presos porque estavam trazendo uma mensagem diferente daquela que os líderes traziam. E até hoje, esses homens, infelizmente, estão aí relutando, indo contra todos aqueles que tentam tirar as pessoas do aprisco. Por quê? Se você tirar as ovelhas do aprisco, eles morrem de fome. O aprisco tem que estar fechado, que o aprisco tem o simbolismo do reino do Pai fechado aos homens. Mateus 23, vocês fecham o reino do Pai ao povo e não deixam ninguém entrar. E em Lucas 16, o Salvador fala, empreguem força para entrar no reino. O que é empregar força? Tem que buscar, tem que procurar ler as histórias para compreendê-las espiritualmente, porque você recebendo o Espírito Santo, você é uma nova criatura, não vai precisar mais ser guiados por homens, ter homens como seu tutor, como seu professor, como seu mestre, como ele fala em Mateus 23, porque só um será o vosso guia, o Cristo lá ele fala que está fazendo alusão ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo Criador é que vai guiar. E a besta, juntamente com a grande prostituta e seus falsos profetas, eles não deixam. Muitos estão nesse cargo de falso profeta e não sabem. Eles colocam títulos de pastores, apóstolos, bispos, mas são falsos profetas da besta, porque estão levando engano para o povo, dando lavagem para o povo. O que é lavagem espiritual? Versos isolados. Não renova o entendimento do povo, mantém eles na velha aliança, compreendendo tudo fisicamente, e com isso o povo não nasce do Espírito. Então, se você olhar por aí, você vai ver que os templos estão abarrotados de homens que carregam títulos, que até em Efésios 4, eu gravei uma mensagem no canal explicando a nova aliança sobre Efésios 4, interessantíssima. Eu vou deixar o link aqui, vai lá, assiste essa mensagem que é muito interessante, e você vai entender que o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro evangelista na nova aliança, ele não traz mensagens da velha aliança. As pessoas, quando ouvem uma mensagem de um homem realmente de Deus, ela sai com a mente renovada. Ela ouve as histórias e compreende. Por exemplo, só essa parte que eu falei do Salvador lá, que nasce de uma virgem, que é a representação de uma mente pura, só isso já, você renovando o entendimento, já muda muita coisa. Porque você vai começar a entender que essa virgem se refere à Nova Jerusalém.
que quer gerar em você o Espírito Santo, mas você tem que mudar o outro. Você tem que tirar a sujeira. O que é a sujeira? É a compreensão carnal. O Salvador falou, não dá para remendar pano novo em vestes velhas. Se você estiver com a mentalidade velha, enxergando letra, você não vai receber o vinho novo. E olha que interessante, eu estava vendo aqui em Isaías capítulo 11, onde fala o que uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela produz nela, o que o Espírito Santo faz com ela. Olha que interessante, no capítulo 11 de Isaías fala assim, por que brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo que frutificará. Aqui está fazendo uma alusão ao próprio Salvador, que ele daria frutos, e é verdade, ele deu tantos frutos que até hoje as suas palavras reverberam pelo mundo todo. Pena que as pessoas leem letra, não renovam entendimento, não enxergam que ali ele estava em carne para Israel. Nós precisamos renovar o entendimento para compreender isso, porque como ele falou para a mulher cananeia, o pão foi preparado para os filhos, ele veio em carne para Israel, que precisava ver para crer. Tudo em Israel era físico. O vinho tinha representação do Espírito Santo, o azeite tinha representação do Espírito Santo, por isso que as pessoas recebiam azeite quando eram ungidas. Se hoje você vê uma pessoa ungindo ainda com azeite, é porque ela não crê no Espírito Santo. Né? Na velha aliança tudo tinha um significado, a porta tinha um significado. Se você analisar na velha aliança, nós tínhamos lá o deserto, né? Tem um significado, a água tem um significado, né? A rocha tem um significado, a pedra tem um significado. Tudo tinha um significado, a própria roupa que eles usavam tinha significados, as festas que eles comemoravam tinham um significado, e é esse significado que na nova aliança tem que prevalecer, e não os rituais. Mas trouxeram muita coisa, não conseguiram trazer tudo porque senão ia ficar muito na cara, mas trouxeram muitas coisas, porque se ele veio em carne para Israel, então tudo que aconteceu até o madeiro foi em carne para Israel. Mas eles trouxeram boa parte para cá, fizeram um puxadinho para manter o povo na velha aliança. Mas olha que interessante aqui, diz assim o verso 2 de Isaías 11, e repousará sobre ele o Espírito Santo do Altíssimo, de algo. Olha que interessante. Olha o que é o Espírito Santo do Criador. Ele não faz rodopiar, não faz cair, não faz você ficar falando línguas que ninguém entende, porque as pessoas pensam que o batismo do Espírito Santo é ficar falando em línguas que ninguém entende. Porque o próprio apóstolo Paulo falou, nós temos que falar na língua que as pessoas entendem. Lá, o Pai batizou eles para falarem outros idiomas. Percebo que lá, em Atos 2, quando Pedro começa a falar, existiam pessoas de outras nações e falavam: como que a gente está entendendo o que ele fala em nossa própria língua, em nosso próprio idioma? Então isso é o batismo com o Espírito Santo, é a compreensão que o Pai deu para eles para poder levar o Evangelho, né? Agora hoje você vê que as pessoas ainda pensam que estão falando uma língua lá no templo e as pessoas acreditam que aquilo é uma língua. A pessoa é batizada no Espírito Santo. Não, o batismo do Espírito Santo ele traz o seguinte, sabedoria. Então, repousará sobre ele o Espírito Santo do Criador, espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento. Olha que interessante, gente. Por isso que os discípulos, quando receberam o Espírito Santo, saíram anunciando. Paulo saiu anunciando. Todos, o próprio Salvador, quando ali no Rio Jordão, que o Espírito Santo vem como uma pomba, olha como que o povo precisava ver para crer. Quando ele recebe, ele sai, e ele já começa o seu ministério, já começa a trazer a mensagem pura e verdadeira. Porque o Espírito Santo, como diz aqui, ele dá sabedoria para a pessoa, dá inteligência. Ela se torna uma pessoa que tem conselhos, ela tem conhecimento. Então é muito interessante a gente saber o que é que o Espírito Santo provoca numa pessoa. E se você quer receber esse Espírito Santo que tinha no Salvador, que fez com que o Pai tinha prazer nele, que teve nos apóstolos. Se você quer ser um apóstolo, não pense que eram só 12, viu? Isso é engano da prostituta e seus falsos profetas. Não eram 12. Eles amarraram a mente das pessoas com esse livro. Não eram 12. Todo aquele que deixa de ser tolo, que deixa de andar em trevas, ele se torna um apóstolo. Ele passa agora a ter luz no seu entendimento. Como diz o texto aqui, ele passa a ter sabedoria, inteligência. Ele passa a ter conhecimento do Senhor. Por quê? Porque o próprio Espírito do Pai se conecta a essa pessoa. Mas para isso, assim como o Salvador lá teve que ser purificada a mente das pessoas para recebê-lo,
nós também temos que nos purificar para receber a mensagem do Altíssimo em nós. Por quê? Porque se você parar para analisar, o nosso Pai é santo. João, ele preparou o caminho do Salvador, não preparou? Ele não era a voz que clamava no deserto para preparar o caminho dele, mas ele veio em carne para Israel. Agora, quem foi que preparou o caminho para a descida do Espírito Santo? Foi o próprio Yahushua, foi o próprio Cristo. Foi ele que preparou o caminho do Espírito Santo. Eu gosto muito de falar o nome Yahushua, que é o nome verdadeiro dele em hebraico, para a gente separar desse ídolo criado por Roma, que está aí hoje, uma imagem que o povo adora juntamente com o seu nome, do verdadeiro, que é onde tem um nome que está sobre todo nome, né? Que fala do verbo, fala do Espírito Santo do Criador, que o ungiu para anunciar as boas novas, como ele fala em Lucas 4. Então nós temos que entender que ele preparou o caminho para a descida do Espírito Santo. E o que é preparar o caminho? É limpar a eira, como fala em Mateus 3, é tirar todo o fermento, a sujeira. E você precisa renovar o entendimento, mudar o odre. E aí sim, você vai receber o Espírito Santo do Altíssimo. Para receber o quê? Sabedoria, inteligência e conhecimento. Que o Altíssimo abençoe sua vida grandemente.